Hora do Eu Quero Saber. E nessa terça a gente recebe a advogada Juliana Coelho. Bom dia, Bom Ju, dia, tudo Denise. bom? Tudo bom? Que bom ver você aqui. Igualmente. Não é bom, né? Bora falar de direito trabalhista, direito doméstico. Já tem pergunta aqui chegando no 981819700 no telão do Bom Dia Paraíba. Meu marido trabalha em uma empresa e teve um acidente de trabalho que deixou ele afastado por 11 meses. Voltou a trabalhar, trabalhou uns 20 dias, teve o mesmo problema, voltou. Deu um atestado de 10 dias, levou para a empresa, mas a empresa disse que não vai pagar. Que situação, né, Juliana? Nesse caso, Denise, é importante lembrar que ele teve o gozo de um auxílio-doença, mas ele, em tese, teve a alta previdenciária. Então, aquele pedido que ele tinha anteriormente se encerrou. Ele precisa dar entrada num novo pedido de auxílio-doença, ainda que seja o mesmo CID. Então, a empresa vai ter que pagar, obviamente, os 15 primeiros dias e depois ele vai passar a gozar do benefício previdenciário, caso esse atestado novo, né, ele tenha mais um afastamento para somar o período superior a 15 dias. Bom dia, 4 anos que meu esposo trabalha sem carteira assinada. Caso ele saia, tem algum direito? Raíssa de Lagoa Seca. Nesse caso, a gente precisa analisar se ele está trabalhando sem carteira assinada, porque efetivamente ele é um autônomo, um prestador de serviço, ou se ele está trabalhando sem carteira assinada porque não assinaram a carteira quando deveriam ter assinado. Se esse for o caso, essa segunda opção, é importante que ele busque um advogado, busque alguém de confiança, porque na hora que ele sair, ele não vai ter direito nenhum, porque ele não estava com a carteira assinada. Então, sacar FGTS, provavelmente não vai ter FGTS depositado. A multa, né, dos 40% do FGTS, provavelmente não vai ter. As próprias verbas rescisórias, é muito possível que ele não receba e que seja necessário buscar os meios cabíveis. Mas é sempre importante conversar antes, ter esse diálogo aberto e tentar resolver de uma forma amigável. Mais uma pergunta. Gostaria de saber o prazo para receber as férias. Nesse caso, a gente tem 2 prazos. Primeiro, você só goza de férias depois de 1 ano de trabalho, que é o período aquisitivo. Então, esse seria o primeiro prazo. Mas uma vez concedido o aviso de férias, o empregador avisa, mês que vem vai ser seu mês de tirar férias. A pessoa tem que receber 1/3 de férias até 2 dias antes do início do gozo das férias. Mais uma pergunta. Eu trabalho 3 dias na semana, sexta, sábado e domingo. Eu tenho todos os direitos trabalhistas? Nesse caso é uma pergunta muito difícil de se responder, porque a gente não sabe exatamente como é esse vínculo. Contrato. Isso. Pode ser um trabalho a tempo parcial, pode ser um trabalho intermitente, e aí vai depender do tipo de contratação para a gente saber quais direitos trabalhistas você efetivamente tem direito. Gostaria de saber se quando a mulher trabalha, engravida, dá entrada na licença maternidade, é a empresa ou é o INSS, né, que paga? Nesse caso, Denise, depende. Por exemplo, empregado doméstico, quem dá a entrada é o próprio empregado. Sim. Então, não tem como a gente ter certeza desse caso. Mas, normalmente, a empregada pede a alguém, pede ao esposo, ao marido, enfim, para deixar as informações no RH, a certidão de nascimento, os documentos certinhos, e a própria empresa dá a entrada nesse pedido. Mas nada impede que a segurada também de entrada, mas a regra geral é que empregado doméstico é a própria empregada e empresas, em geral, urbanas, é a própria empresa que vai dar a entrada. É comum as direções de escolas ficarem pressionando as professoras para reporem as faltas por atestado médico, alegando que a lei obriga? Não sei dizer se é comum, mas falta quando a pessoa está doente, quando a pessoa tem o atestado médico, ela é falta justificada. Então, não é o professor, por exemplo, que está doente que deve repor a aula. A escola deve providenciar um substituto para repor aquele dia de aula que o professor não pôde comparecer porque estava doente. Mas falta com atestado é falta justificada, não deve ser obrigado aquele professor a repor aquela aula. O atestado à coberta, né? O atestado à coberta, exatamente. A empresa trabalha em feriado para folgar em outro que não é feriado. Porém, quando chegou no dia da folga, estava de férias. Tem um direito a outra folga aos 100%? Nesse caso, é importante a gente entender se a empresa trabalha, por exemplo, com o sistema de banco de horas. Se trabalhar com o sistema de banco de horas, ele vai ficar, essas horas trabalhadas vão ficar como crédito no banco e você vai poder gozar no período lá estipulado pelo banco de horas, pode ser até 180 dias. Mas, caso não seja essa a hipótese, como você trabalhou e não teve folga, a empresa vai ter que pagar, indenizar esse dia que você não teve folga, porque você estava de férias. Tem pergunta aqui sobre trabalho doméstico, mas a Juliana vai responder só daqui a pouco, combinado? Já já a gente está de volta. Manda mais pergunta para ela, 981819700, 981819700, já já a Ju volta, tá bom? A advogada Juliana Coelho está de volta, né, Ju? Estamos de volta.
Sem perder tempo, bora para as perguntas que estão Simbora. chegando. Hoje é terça, é dia de Eu Quero Saber, no telão do nosso Bom Dia Paraíba, o público mandando pelo 98181-9700 as perguntas aqui de direito trabalhista e também direito doméstico. Bora ver aqui o que é que está chegando. Me chamo Paulo, com quantos anos de contribuição o PCD tem direito à aposentadoria? Nesse caso, Denise, é importante também levar em consideração qual é o serviço efetivamente que ele está prestando. Não é o simples fato de ser PCD que vai ter diferença na aposentadoria dele. É importante verificar Verdade, a situação. porque tem vagas de trabalho específicas Exatamente, também, né? Hoje exatamente. em dia, é verdade. Tenho 38 anos de carteira assinada, estou afastado por acidente, tive problemas na coluna. Será que tem direito à indenização da empresa? Se nesse caso ele está gozando realmente do benefício que tem o Código 91, que é o Código de Acidente de Trabalho, é possível que tenha. Por exemplo, se a empresa não prestou a assistência necessária no momento do acidente, se o acidente realmente, não só durante aquele momento do gozo do benefício, mas ele ficou com algum tipo de incapacidade, aí sim ele vai ter direito a buscar a Justiça do Trabalho para tentar o recebimento de indenização. Mas não necessariamente só porque ele sofreu um acidente de trabalho a empresa vai ser obrigada a indenizar. Depende do que aconteceu no caso concreto. Trabalho de 6 às 8 da noite, com 3 horas de descanso, de segunda a domingo, sem direito a feriado. Recebendo apenas um salário mínimo e direito à humilhação. O que posso fazer para mudar? Que situação difícil, né, dessa pessoa? Pois é, nesse caso... Direito à humilhação ninguém merece. Nesse caso, é realmente importante analisar se você está sofrendo algum tipo de assédio, pelo que está constando aí, sim. É importante buscar ajuda, é importante colher as provas necessárias. Então, sempre se documentar, tentar gravar no celular, tentar ver quem podem ser possíveis testemunhas em um eventual processo que você venha ajuizar. Buscar o sindicato da sua categoria é importante, bem como realmente tentar conversar com alguém dentro da empresa para reverter essa situação. Mas é uma situação muito grave, muito delicada e realmente é importante buscar ajuda profissional nesse caso. Para entrar no Ministério Público do Trabalho, é importante com um advogado ou o trabalhador sozinho pode fazer? Se for uma situação coletiva, então no Ministério Público do Trabalho você pode fazer uma denúncia anônima. Então vamos supor que nessa empresa tenha mais 10 funcionários que estão nessa mesma situação que ele. Ele ou ela, né, que não tem identificação, podem fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e eles vão apurar. E é importante se utilizar desse mecanismo para sair desse tipo de situação tão delicada como esse telespectador está sofrendo. Estou grávida de 8 meses. Meu esposo trabalha em empresa privada, não aceita atestado de acompanhamento quando ele vai nas consultas comigo. Pode, não pode, isso é tão, né? Pois é, difícil, Denise. né? E nesse caso, o pessoal confunde muito o atestado de comparecimento, por exemplo, numa consulta médica, eu compareço na consulta médica, e o de acompanhamento. Nesses casos de acompanhamento, não há folga para o acompanhante. Apenas naquelas hipóteses previstas em lei. Por exemplo, quem vai acompanhar um filho menor de 6 anos em uma consulta anual. Isso é previsto em Nesse lei. daí, sim. Mas o que foge do que está previsto na CLT não garante a folga. Existem empregadores que, obviamente, consideram a situação e dizem, não, esse é um cara que sempre está aqui, está realmente precisando levar o filho, a esposa, a mãe, o pai ao médico, e aí abonam a falta. Mas não há obrigatoriedade de abono de falta, simplesmente por apresentar um atestado de uma declaração de comparecimento como acompanhante de outra pessoa. Sua orientação é uma conversa? É bom conversar, explicar, né? Fazer uma compensação dessa jornada. Uma compensação de horas, né, durante a semana. É possível, mas 24 por 24, não. Minha mãe é auxiliar de serviço público. Ela vem passando por vários problemas no casamento. Ela pode pedir um afastamento remunerado? Nesse caso, não imagino que seja nem uma relação trabalhista, mas uma relação com o... pessoal, né? Isso, e com a relação Problema também, pessoal. Provavelmente, como ela disse, auxiliar de serviço pública, talvez seja alguma relação com um ente público. Sim. Então, talvez tenha algum tipo de regramento que permita um afastamento por motivos pessoais. Sim. Mas na ótica trabalhista, se fosse uma empresa privada, não haveria essa possibilidade, ela teria que se recorrer dos mecanismos tradicionais. Quero tirar férias, quero realmente me afastar do trabalho por livre iniciativa, né? Então pedir demissão, algo nesse sentido. Não há previsão
de afastamento por problemas pessoais. Dependendo do estado de saúde mental delas, pode ter um afastamento pelo INSS, pelo psicólogo, né? Isso, e até pelo próprio INSS, se tiver alguma situação que esteja prejudicando, né, o desenvolvimento das atividades laborais. Mas, via de regra, não há nenhum tipo de afastamento apenas por questões pessoais, vamos dizer assim, como problema no casamento. Tem mais uma pergunta aqui que não está aí, mas está aqui. Trabalhei 5 meses em casa de família, ficaram me devendo 2 meses, já faz mais de 1 ano que eles não me pagam. Posso procurar meus direitos? Nesse caso, sim, e é importante a gente observar a prescrição trabalhista. Quando ela sai, a pessoa sai da empresa, ela tem até 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Então, se já faz 1, então é importante que realmente ela procure um advogado, procure ajuda. Às vezes o próprio sindicato tem já como dar esse suporte para requerer judicialmente esses valores que ela entende serem devidos. Juliana, muito obrigada. Foi muito Obrigada, bom ter você Denise. aqui. Até a próxima, Até né? a próxima. Com Obrigada mais pelo dúvidas, convite. participações. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.